Então, às vezes, eu vou usar o meu pincel e é um pincel que eu tenho que é mais velho, e aí ele funciona quase como um lápis, né? Eu tenho uma técnica que eu criei, que é a da brochinha, por exemplo, que é uma técnica que eu uso o pincel, que é uma brocha, mas é uma brocha sequinha, durinha, quase um desenho, quase um pastel que eu uso com tinta. Então, veja, como é que se aprende uma técnica? Para deixar bem claro isso, veja, é claro que você pode ter um professor que te ensina uma técnica. Não, que nem eu falei agora, mais sequinho, assim, assado. Mas tudo, na verdade, só vai ser aprendido quando você botar a mão na massa. Tem a observação, ou a observância, como eu falei, né? Observância, que é o ato de observar, né? A observância, é claro que ela é importantíssima, mas tem a prática. Eu costumo muito brincar e falar assim: como é que alguém vai aprender a nadar por correspondência, sem ter uma piscina, ou um rio, ou o que quer que seja, não o mar? Como alguém pode aprender a nadar sem isso? Não tem como aprender, né? Você não aprende a nadar por correspondência. Não há como você fazer isso. Você aprende a nadar pura e somente na prática. Você observa, até o professor fala: não, você puxa assim a mão, fecha a mão, não põe a mão aberta, não, senão a água passa entre os dedos. Ele até explica, mas não adianta, você só aprende a técnica de nadar, crawl, por exemplo, se você fizer o movimento certo, senão você não vai afundar. Não adianta. É uma questão de prática. Você tem que realmente praticar, botar a mão na massa. É assim que você aprende uma técnica de pintura também. Não adianta você ter um professor presencial ou virtual, como eu estou te ensinando aqui, se você não pegar este segundo item aqui, ó, que eu vou, inclusive, marcar aqui com vermelho, se você não pegar este segundo item aqui e realmente trabalhar esse segundo item. Não adianta eu te ensinar 1000 técnicas e você não aplicar. Agora, você também, da mesma forma, você só aplica uma técnica se isso tiver sentido para você. Tem que ter sentido para você. Você realmente olhar e falar: puxa, eu quero muito fazer isso. Isso foi um efeito, foi uma, enfim, uma expressão que eu acharia incrível se fosse comigo, né? E aí você pega aquilo ali e usa para você, e adota aquilo para você, e passa a adaptar isso. Isso aí é para responder à questão de como se aprende uma técnica, tá? E aí eu continuo e digo ainda: como é que um professor ensina uma técnica? Isso é muito bom saber, porque, veja, eu sou professor há muito tempo, e veja, como um professor deve ensinar uma técnica. Como é que ele deve ensinar uma técnica? Veja, o professor, em primeiro lugar, ele não pode chegar e dizer: faça desse jeito, que é só desse jeito. Não, isso não é uma forma de ensinar técnica. Isso é uma forma de você impingir, obrigar, forçar uma técnica. Não é dessa forma. Não é dessa forma que você não deve aceitar que um professor faça isso. O professor deve ensinar uma técnica quando o aluno ou estudante perguntar. Ele ensina quando o aluno perguntar, quando o estudante perguntar. E ele também deve apresentar as técnicas. Apresenta as técnicas. E o aluno escolhe, dá as opções. Eu nunca cheguei para o Urian, que foi meu mestre, e falei... ele nunca chegou para mim, aliás, e falou assim: é só assim que tem que ser feito. Nunca. Ele, no máximo, dizia: eu faço assim. Quando eu fiz assado, tipo o que você está fazendo, aconteceu aquilo. Pode ser que eu tenha feito de alguma outra forma, não muito adequada. Experimenta. O professor tem que ter essa regra de ouro. É uma regra de ouro mesmo. A regra de ouro é: experimenta. E tem que falar isso para você. E nunca dizer está errado. Nunca. Um professor não pode chegar para o aluno e dizer está errado. Não. Ele tem que chegar e dizer: experimenta, meu filho. Experimenta, porque é o melhor. Quando o estudante, o aluno, fizer a pergunta, ok, é assim que se faz. Eu faço assim. E, normalmente, se você não faz assim, acontece isso, isso, isso. Né? Ele não pode chegar e falar: só faz se for assim. Não. Começa a desconfiar, tá? Se o teu professor fala isso, a tua professora fala isso, começa a desconfiar. Ele deve apresentar, então, as técnicas de uma maneira livre. Olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Um professor bom faz isso. E, finalmente, a regra de ouro, que é experimentar. Sem isso, minha gente, abre o olho, porque pode ter algo errado com esse professor. Ele pode ser daquele tipo que apresenta fórmulas e vai te dizer assim, muito provavelmente: copia. Ele vai gostar de cópia. Apenas cópia. Você deve pensar e repensar se for um professor que faz isso. E te disser: fora de cópia não tem solução. Se ele falar isso, foge dele. Ele está te forçando alguma coisa, uma maneira de ensinar que realmente não vai te ajudar, principalmente na criatividade.